Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. O Ibovespa acabou fechando com uma queda de 0,95% aos 115.075 pontos. Veio forçar o suporte no 114.800, mas mantém possível formação de fundo no curto prazo. Para isso, ele precisaria quebrar a resistência dos 116,5. Gráfico do Ibovespa na tela, um pregão negativo, hoje ele cai 1% aos 115.057 pontos. Na mínima ele veio testar o primeiro suporte no 114.800, tocou lá no 114.741. Caso perca este nível, o Ibov passaria a olhar novamente para o fundo recente marcado aos 112.400. E do lado de uma reação, quebrando a reta de resistência no 116,5, ele confirmaria também um pivô de alta. E aí os objetivos poderiam ser aos 118.300 e aos 121,5. Atualizando o saldo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 informou que na última segunda-feira, dia 13, houve entrada na ordem de 458 milhões de reais. Ainda assim, o valor em setembro segue negativo em 482 milhões de reais. Já nos Estados Unidos, após a queda de ontem, hoje os índices tentam uma reação. Nesse momento, o S&P sobe 0,93% aos 4.484 pontos e vai tentando voltar para dentro do canal de alta que ele ameaçava perder ontem na linha dos 4.460. Se esse movimento se confirmar amanhã, o índice passaria a olhar novamente para o seu topo histórico marcado nos 4.544. O dólar segue com tendência neutra no curto prazo, ele respeitou mais uma vez a primeira resistência na linha dos 5,27 e começou a cair. Vai fechando o pregão com queda de 0,41% aos 5,23 e se der continuidade a este movimento, ele passaria a olhar para a base do triângulo lá nos 5,15. Do lado superior, para o dólar retomar a força compradora, além dos 5,27, precisaria vencer também os 5,31 e principalmente os 5,38. Passamos agora para as ações, começando com a Petrobras, que trabalha dentro de um triângulo simétrico e vai forçando a primeira resistência na linha dos 26,55. Hoje a Petro sobe 1,35% aos 26,23, ganharia força na compra se vencesse esse patamar e aí ela passaria a olhar para o teto da estrutura lá nos 28,51. Do lado de realização de lucros, aí ao contrário, a base da estrutura oferece melhor suporte nos 24,40. Itaú se aproxima mais uma vez da importante região de suporte marcada pelos 28,45. Nesse momento que eu gravo o programa, o banco recua 1,41%, está cotado a 28,59. Se respeitar este nível e voltar a subir, aí o teste será na resistência, nos 29,65. De toda forma, para retomar a alta de curto prazo, ele precisaria vencer também lá em cima os 31,50. A Vale foi destaque negativo no pregão, com uma queda nesse momento de 2,30%. Ela vai perdendo importante suporte na linha dos R$ 94. Por aqui passava a sua LTA, que vem lá de março do ano passado, e se ela confirmar este movimento, pode acelerar a venda em busca do próximo apoio lá nos 89,40. Este é o gráfico da Intelbras numa escala diária. A formação é de um triângulo simétrico e ela vai forçando a resistência nos 30,50. Hoje, na máxima do dia, ela chegou a tocar lá nos 30,83, mas acabou virando para o campo negativo nesse momento aos 29,96. Ela segue dentro da estrutura. A quebra dos 30,50 e posteriormente dos 31,30 abriria espaço para uma busca de objetivo mais longo que aponta lá para os 33,88. Do lado negativo, na perda dos 29,71, a Intelbras voltaria para 27,90. A Ambev seguiu pressionada na venda, hoje queda de 2,43%, vai fechando o dia aos 16,04. Tem suporte marcado nos R$ 16,00 e a perda deste abriria espaço para uma queda mais forte. Aí o ativo passaria a olhar lá para a região dos 15,58, quem sabe lá nos 15,15. Do lado de uma reação, ela precisaria quebrar a reta de resistência mais inclinada, que está passando lá pelos 17,10. Este é o gráfico das sendas numa escala diária. Por aqui, após a quebra da resistência na linha dos 18,27, ponto que passa a atuar agora como suporte de curtíssimo prazo, o ativo segue com a sua tendência de alta e vindo acima dos 18,84, ela passaria a perseguir o teto do canal, que projeta lá na região dos 20,65. Antes, ela encontraria resistência de Fibonacci nos 19,75. A EZTEC se encontra em tendência de baixa após ter perdido a base do grande triângulo. Isso aconteceu no finalzinho de julho. O ativo já recuou até os 24,15. Aqui ela ensaia a formação de fundo. A confirmação viria com a quebra dos 27,64. Aí ela poderia subir em W, realizando um pullback até a base do triângulo, que ofereceria resistência na região dos R$ 31. E a Via seguiu pressionada, hoje queda de 2,43%, 8,84 é o preço. Aqui a estrutura é de um canal de baixa e ela tem próximos suportes marcados aos 8,45 e depois aos 7,40. Na reação, a partir de um destes pontos, a resistência ficou lá na região dos 11,10. Este é o gráfico das lojas Renner numa escala diária. Por aqui o ativo trabalha dentro de uma grande congestão retangular e ensaia a formação de fundo a partir do piso da estrutura, lá nos 35,69. Ela bateu lá no começo do mês,
iniciou uma reação e agora, se conseguir quebrar a resistência dos 39,50, ficaria livre para um voo mais alto. Os objetivos seriam aos 41,55 e depois aos 44,10. Banco Santander não respeitou o suporte na região dos 36,84 e ensaia a perda deste número. Hoje, com um pregão baixista, ele vai fechando a 36,24. Se não voltar rapidamente acima do suporte, o banco pode acelerar na venda. Passaria a olhar inicialmente para os 35,50 e depois para o fundo formado em março, na região dos 33,94. E vamos ficar de olho no gráfico da Magazine Luiza, que em tendência de baixa atingiu a base do canal que passava nos 16,50, hoje na mínima do pregão tocou nos 16,49, é um ponto de pressão compradora que poderia motivar um repique. Neste caso, o ativo teria caminho livre para testar os 18,06 e depois os 18,73. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.